Existem dias que chegam sem aviso, carregados de desafios que parecem intransponíveis. O desânimo se instala, as preocupações pesam sobre os ombros, por mais que se tente, nada parece melhorar. A mente se enche de perguntas. Por que isso está acontecendo comigo? Até quando vou suportar? Será que Deus me vê? O coração se inquieta e a vontade de seguir em frente se torna um desafio maior do que deveria ser. Mas será que os dias ruins realmente têm poder sobre nós? Ou será que nossa visão sobre eles é o que determina o impacto que terão? A verdade é que todos enfrentam momentos difíceis. Mesmo os mais fiéis, aqueles que buscam a Deus de todo o coração, também passam por tempos de provação. O próprio Jesus nos alertou sobre isso quando disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Isso significa que as dificuldades são inevitáveis, mas elas não são o fim da história. O problema está na forma como reagimos a esses dias pesados. O desânimo nos faz acreditar que estamos sozinhos. O medo sussurra que não há saída. A dúvida tenta nos convencer de que Deus está distante. E é exatamente nesses momentos que precisamos lembrar: Deus não nos chamou para sermos dominados pelas circunstâncias, mas para vencê-las. O que nos faz sucumbir não é o peso do dia difícil, mas a falta de perspectiva diante dele. Quando tudo parece estar dando errado, a mente tende a focar apenas no problema. É como se uma tempestade tomasse conta do horizonte, impedindo que víssemos qualquer sinal de luz. Mas tempestades não duram para sempre. O que hoje parece insuportável pode, com o tempo, se tornar apenas um aprendizado, uma página virada na nossa história. O desafio, então, não é impedir que os dias ruins aconteçam, porque eles virão, mas aprender a enfrentá-los da maneira certa. Saber onde firmar os pés quando tudo ao redor tenta nos derrubar. Manter o coração alinhado com a verdade e não com as emoções passageiras. E a verdade é que Deus nunca nos abandona. Ainda que pareça silencioso, Ele está presente. Ainda que a resposta não venha imediatamente, Ele continua trabalhando. Mesmo quando os olhos não enxergam solução, Ele já preparou o caminho. Então, o que fazer quando um dia ruim chega? Como manter a fé quando tudo parece estar contra nós? Como continuar de pé quando as forças parecem se esgotar? Essas são perguntas que precisam ser respondidas, porque a forma como lidamos com as dificuldades define o tipo de pessoa que nos tornamos. E existe uma resposta que nunca falha, um caminho que nunca se abala. A palavra de Deus tem algo poderoso a nos ensinar sobre isso. Se você sente que essa mensagem é para você, então permaneça aqui e fique até a oração, porque há algo que Deus quer falar ao seu coração agora. Peço só um instante da sua atenção e te convido a se juntar à nossa comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. Isso é muito significativo para nós. Os dias difíceis chegam sem aviso. Quando menos se espera, o coração é cercado por incertezas. Situações inesperadas surgem, obstáculos parecem crescer diante dos olhos. De repente, a fé começa a enfraquecer. O desânimo, sorrateiro, se instala na mente e faz com que tudo pareça maior do que realmente é. O que antes parecia suportável, agora parece insuportável. Pequenos problemas tomam proporções gigantescas e a sensação de impotência se torna real. O perigo do desânimo está no que ele constrói dentro de nós. Ele não apenas rouba a motivação, mas afeta a forma como enxergamos a vida. Um dia ruim se transforma em uma semana ruim. Uma dificuldade passageira parece uma sentença definitiva. O coração se fecha, a mente se enche de questionamentos. Sem perceber, a pessoa começa a acreditar que nada vai mudar. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus nos lembra que os momentos difíceis não têm o poder de definir nossa história. O que hoje parece um fardo pode, na verdade, ser uma preparação para algo maior. No entanto, quando o desânimo toma conta, fica difícil enxergar essa realidade. É por isso que a Bíblia nos orienta a não confiar apenas nos nossos sentimentos, pois eles oscilam, nos enganam
e muitas vezes nos afastam da verdade. Em Salmos 12,1, 1,2 está escrito: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa passagem nos lembra que, quando o cansaço e o desânimo tentam nos dominar, precisamos mudar a direção do nosso olhar. Em vez de focar na dificuldade, devemos nos lembrar de quem é o nosso refúgio. O erro de muitos está em olhar apenas para a tempestade, como se ela fosse eterna. Mas quem confia em Deus sabe que existe algo além do que os olhos podem ver. Os dias ruins podem chegar, mas nenhum deles é maior do que o Deus que sustenta todas as coisas. Isso não significa ignorar a dor ou fingir que está tudo bem. O sofrimento pode ser real, o cansaço pode ser intenso, mas a verdade continua sendo maior do que qualquer sentimento passageiro. O socorro não vem das circunstâncias, nem da própria força, mas do Senhor. E quando compreendemos isso, o desânimo perde sua força. A tempestade pode rugir, os problemas podem se multiplicar, mas aquele que escolhe confiar sabe que, no tempo certo, Deus trará o alívio. Enquanto esse momento não chega, a única coisa que precisa ser feita é permanecer firme. O socorro está a caminho. Há momentos em que a dificuldade se estende mais do que o esperado. O dia começa pesado, as coisas não fluem como deveriam, e mesmo após uma oração sincera, nada parece mudar. O silêncio de Deus pode se tornar inquietante, dando a impressão de que Ele não está ouvindo. A mente começa a criar dúvidas. Será que Deus está distante? Será que Ele não está vendo o que estou passando? Essa sensação é comum quando um dia ruim se arrasta. Quando fazemos uma oração pedindo alívio, mas as coisas continuam iguais, a frustração toma conta. O desejo natural é que Deus intervenha imediatamente, que traga uma resposta rápida e visível, algo que prove que Ele está presente. Mas Ele nem sempre age de acordo com a expectativa humana. Os discípulos de Jesus passaram por algo semelhante. Em determinado momento, estavam atravessando o mar quando uma forte tempestade surgiu. O vento era violento, as ondas ameaçavam o barco, e no meio daquele caos, Jesus estava dormindo. Aos olhos deles, era como se ele estivesse indiferente ao perigo. O medo os dominou, e a primeira reação foi questionar: Mestre, não te importa se pereçamos? Marcos 4:38. Assim como discípulos, muitas vezes nos sentimos abandonados em meio às tempestades da vida. Mas a presença de Deus não depende da nossa percepção. Ele está no controle, mesmo quando parece estar em silêncio. A fé nos ensina a confiar não no que vemos, mas naquele que é maior do que qualquer tempestade. Essa é a mesma pergunta que muitas vezes ecoa no coração quando um dia ruim chega com força. A sensação de que Deus não está vendo, de que Ele não se importa, ou talvez tenha esquecido de agir. Mas Jesus estava no barco. Ele sempre esteve. O fato de ele estar em silêncio não significava que não estava no controle. Nos dias difíceis, é fácil confundir o silêncio de Deus com a ausência, mas Ele nunca nos abandona. Apenas não trabalha dentro da lógica humana. Às vezes, a tempestade se prolonga um pouco mais porque há algo que precisa ser aprendido naquele momento. Em outras situações, Ele permite que o vento sopre forte para que a fé seja fortalecida. E há ocasiões em que o que parece ser um silêncio é, na verdade, Deus nos conduzindo por um caminho que ainda não conseguimos enxergar. Quando tudo parecer sem resposta, o segredo não está em questionar, mas em confiar. Assim como Jesus se levantou e acalmou o vento e o mar naquele dia, Ele também tem poder para trazer paz ao coração aflito. O salmista escreveu em Salmos 46:1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele não se atrasa, não se esquece e não ignora a dor de ninguém. Nos dias ruins, Ele continua presente, sustentando, protegendo e preparando o momento certo para agir. Se o dia parece difícil e a resposta não chega, não significa que Deus está distante. Ele está no controle. E no tempo certo, aquilo que parecia incontrolável será transformado.
Dias ruins têm o poder de nos esgotar. As situações se acumulam, a mente fica sobrecarregada, e quando se percebe, até as tarefas mais simples parecem pesadas demais. Nessas horas, tudo o que se quer é um alívio imediato, algo que faça a pressão diminuir e o coração respirar novamente. Mas quando esse alívio não vem na velocidade esperada, a sensação de cansaço se intensifica. A dificuldade em seguir em frente não está apenas no peso dos problemas, mas na forma como são carregados. Muitas vezes, a luta não é contra a situação em si, mas contra o desgaste que ela causa internamente. O que torna um dia difícil. Ainda pior é a resistência em aceitar que nem tudo estará sob controle o tempo todo. Quando as forças parecem esgotadas, a primeira coisa que precisa ser feita é parar de lutar contra o próprio esgotamento. Existe um limite para tudo, e não reconhecer isso pode levar a um desgaste maior do que o necessário. Não é sinal de fraqueza admitir que o dia está pesado e que a mente precisa de descanso. É exatamente o oposto. Saber a hora de respirar fundo e reorganizar os pensamentos é essencial para não permitir que o cansaço se transforme em desespero. Outra chave para enfrentar dias difíceis está na forma como eles são interpretados. O problema pode ser real, a dificuldade pode estar presente, mas a maneira como são vistos faz toda a diferença. Quem se prende apenas ao que está dando errado, perde a chance de enxergar qualquer possibilidade de solução. O pensamento se fecha, a esperança se torna escassa e a dor se prolonga mais do que deveria. Nos momentos em que tudo parece pesado, Deus oferece um caminho. Ele não promete uma vida sem dificuldades, mas garante que ninguém precisa enfrentá-la sozinho. O erro está em tentar carregar tudo sem entregar o fardo para aquele que tem força para sustentar. O livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, traz uma verdade que não pode ser ignorada. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é uma sugestão, é um convite direto. Deus não pede que alguém seja forte o tempo todo, mas que tenha a humildade de reconhecer que precisa dele para suportar o que a vida impõe. Encontrar forças não significa ignorar as dificuldades, mas entender que elas não precisam ser enfrentadas sozinho. Não é negar que há um peso, mas escolher não carregá-lo sem auxílio. A mente pode se cansar, o coração pode ficar abatido, mas há um lugar de descanso que está sempre disponível. O dia difícil pode permanecer por um tempo, mas ele não precisa definir o rumo da caminhada. Há um Deus que renova as forças, que alivia o peso e que sempre oferece um caminho de paz no meio do caos. O segredo está em confiar e entregar. Os dias difíceis sempre parecem mais longos do que realmente são. Quando algo dá errado logo cedo, a sensação é de que nada mais pode melhorar. O relógio avança devagar, o peso do dia se acumula, e quando a noite chega, o coração carrega um cansaço que não é apenas físico, mas também emocional. O problema não está apenas na situação enfrentada, mas na incerteza sobre quando tudo irá mudar. Quando um dia ruim surge, a mente tende a projetar essa sensação para o futuro, como se aquilo fosse durar para sempre. Mas a verdade é que nenhum momento difícil é eterno. O sol se põe, mas ele também nasce novamente. O que hoje parece um peso insuportável pode se tornar algo pequeno amanhã. Nem sempre as circunstâncias mudam de imediato, mas a maneira como são encaradas pode transformar completamente a experiência vivida. O que muitas vezes faz um dia ruim parecer interminável é a resistência em aceitar que certas situações fogem do controle. Quanto mais se luta contra aquilo que não pode ser mudado no momento, maior se torna a exaustão. Mas, quando se aprende a confiar que tudo tem um tempo determinado, o coração encontra descanso. A Bíblia traz uma promessa que precisa ser lembrada nos dias difíceis. Em Salmos 35, está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não significa que todos os problemas desaparecerão com o nascer do sol, mas que o desespero não precisa tomar conta, porque o tempo de Deus sempre traz renovação. Os dias difíceis não têm poder absoluto.
O que hoje parece insuportável pode, em breve, ser apenas uma lembrança. As nuvens mais densas não impedem que o sol brilhe novamente. Nenhuma tempestade dura para sempre. Aceitar essa verdade não significa ignorar as dificuldades, mas escolher enfrentá-las com a certeza de que elas não definem o futuro. Cada fase difícil passa, cada noite escura tem um fim, e cada fardo pesado pode ser aliviado quando entregue nas mãos certas. A chave para superar dias ruins está na confiança de que Deus continua agindo, mesmo quando nada parece favorável. O cansaço pode ser real, a dor pode ser intensa, mas a esperança precisa permanecer. Quando se aprende a olhar além do momento presente, a alma encontra descanso e o coração se fortalece. Nada que acontece hoje pode anular o que Deus preparou para amanhã. Mesmo quando tudo parece difícil, Ele continua no controle, sustentando, fortalecendo e conduzindo. O dia ruim pode ter chegado, mas ele também tem um fim. E quando esse fim chegar, a certeza que ficará é a de que nunca foi preciso enfrentar nada sozinho. Meus amigos, os dias difíceis vêm sem aviso, mas eles não têm poder para definir a vida de ninguém. O que hoje parece um peso insuportável pode, em breve, se tornar apenas uma lembrança de superação. Nenhuma escuridão dura para sempre, e nada está além do controle de Deus. Quando o coração se sente cansado, quando as forças parecem esgotadas e a mente não encontra saída, há um refúgio seguro. Deus vê cada lágrima, conhece cada pensamento silencioso e entende aquilo que nem sempre é possível expressar em palavras. Ele não está distante, não está indiferente. Ele continua sustentando, cuidando e preparando um caminho. Mesmo quando tudo parece confuso, se este dia está sendo difícil, se o peso da vida tem sido grande, existe um lugar onde o coração pode descansar, na presença de Deus. Você não precisa ser forte sozinho, não precisa carregar tudo sem ajuda. Há um Deus que estende as mãos e convida você a confiar. Respire fundo, acalme sua alma e entregue esse peso a Ele. Vamos juntos falar com Deus e buscar nele a paz que nenhum dia ruim pode roubar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, coloco diante de Ti cada coração aflito, cada mente cansada, cada pessoa que enfrenta um dia difícil e sente que não tem mais forças para seguir. Sei que nenhum pensamento angustiante passa despercebido diante dos Teus olhos, sei que cada lágrima que cai é vista por Ti. Nada escapa ao Teu olhar amoroso, e é por isso que chegamos diante de Ti com toda a nossa sinceridade, buscando refúgio e alívio para este dia pesado. Há momentos em que tudo parece confuso, em que as situações fogem do controle e a mente se enche de preocupações. O coração tenta confiar, mas as dificuldades insistem em nos desanimar. Há quem esteja orando agora sem saber como prosseguir, sem enxergar uma saída para o problema que está enfrentando. Mas eu sei que o Senhor não abandona aqueles que confiam em Ti, e é por isso que nos achegamos a Ti com fé, entregando tudo aquilo que não conseguimos resolver com nossas próprias forças. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E hoje, precisamos sentir esse socorro. Precisamos lembrar que não estamos sozinhos, que o Senhor permanece ao nosso lado, mesmo quando tudo parece difícil. Senhor, renova agora as forças de quem está cansado. Traz paz ao coração que se sente inquieto e ilumina a mente de quem está tomado pela dúvida. Toma em Tuas mãos, Senhor, cada problema, cada preocupação, cada fardo que tem sido carregado por aqueles que agora Te buscam com sinceridade. Sabemos que a vida tem dias difíceis, mas sabemos também que o Senhor nos dá força para suportar cada um deles. Não permita que o desânimo tome conta da alma de quem ora comigo agora. Não permita que os pensamentos de derrota, tristeza e fracasso tenham espaço para crescer. Que no lugar disso haja renovo, esperança e fé. Se alguém estiver se sentindo sozinho neste momento, faz com que essa pessoa perceba a Tua presença de maneira real. Se há alguém que tem chorado em silêncio, traz conforto e mostra que esse sofrimento não será para sempre.
Se há alguém que tem orado há tanto tempo sem ver resposta, dá a esse coração a paciência necessária para esperar no teu tempo, porque os teus planos são perfeitos. Senhor, visita agora cada lar, cada família, cada ambiente onde alguém precisa sentir tua paz. Acalma os corações que estão ansiosos, alivia as mentes sobrecarregadas e traz descanso para aqueles que não têm conseguido encontrar alívio. Tua presença é o que precisamos para suportar os dias difíceis, porque sabemos que contigo nada nos derruba de verdade. Se houver alguém sem esperança, renova essa esperança agora. Se houver alguém sentindo medo, dá coragem. Se houver alguém duvidando do teu cuidado, lembra a esse coração que o Senhor nunca falha. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Salmos 35, e é nisso que confiamos. Não importa o quão escuro este dia possa parecer, sabemos que a luz do teu amor sempre brilha mais forte. Obrigado, Pai, porque mesmo nos dias difíceis sabemos que não estamos desamparados. Obrigado porque tua graça nos sustenta e nos fortalece. Obrigado porque não importa o tamanho do problema, o Senhor é maior do que tudo. E é por isso que entregamos nossas vidas, nossos pensamentos e nossas emoções nas tuas mãos. Recebe nossa oração. Senhor, nos fortalece, nos acalma, nos guia, e que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver que, em meio a todas as dificuldades, o Senhor esteve conosco o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém. Os dias difíceis podem vir, mas eles nunca terão a última palavra. O que hoje parece pesado, amanhã pode ser apenas um testemunho de superação. Deus não nos abandona no meio do caminho, e nenhum dia ruim pode mudar o que Ele já decretou sobre nossas vidas. Se essa mensagem falou com você, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa palavra de encorajamento. Agora, deixe nos comentários uma declaração de fé. Dias ruins não mediu o barão, pois Deus está comigo. Declare isso com convicção, porque a sua fé transforma a sua realidade. Que Deus abençoe você poderosamente. Nos vemos na próxima.